Olá, eu sou o professor Arthur Góes, professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui, mais uma vez, nesse projeto do Aprova Mais, o Enem dos concursos de iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, trazendo para você aulas para que você possa fazer uma prova e garantir a sua aprovação, tá? Lembrando que você pode acompanhar a nossa aula através do QR Code, em que você vai ter contato com a apostila, tá bom? Também na descrição do vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre orações substantivas, né? Na parte de sintaxe. O que são orações substantivas? Vamos lá. As orações substantivas, como o próprio nome está dizendo, elas vão exercer as funções próprias do substantivo, tá? E quais são as funções próprias do substantivo? É lembrar que dentro da oração, o substantivo é sempre núcleo dos termos, né? Núcleo do sujeito, núcleo do objeto indireto, do complemento nominal e assim sucessivamente. Então, a oração substantiva vai ser aquela que vai exercer, não esqueça, a função que é própria do sujeito. Tudo bem? Olha só esse exemplo que nós vamos trazer aqui. Quando se diz, precisamos da sua colaboração, notem, esse primeiro período é um período simples, nós temos apenas um verbo, certo? O verbo precisar, né? Cujo sujeito é desinicial, nós, e o verbo precisar, conforme todos vocês sabem, é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tudo bem? Notem que no período de baixo, da sua colaboração, que é um termo, que tem como núcleo colaboração, que é o substantivo, ele se transforma numa oração. E o substantivo passa a ser um verbo. Então, no segundo período, quando eu digo precisamos de que você colabore, aí sim eu tenho um período composto. E o que eu posso falar em relação a essa segunda oração? É uma oração substantiva, né? Dá nitidamente para perceber o substantivo se transformando num verbo, né? E a função dessa oração inteira aí, que é a função de objeto indireto em relação ao verbo precisar. Não é isso? Ó, outra questão importante a lembrar sobre as orações substantivas, não esqueça, esse que, né, que é sempre uma conjunção integrante. Tudo bem? Então essas são as orações substantivas. Elas são ao todo 6 e nós vamos relembrar aqui com vocês cada uma delas. Tudo bem? Tá tudo certinho? Então vamos lá, vamos começar a relembrar das orações substantivas. A começar pelas orações subjetivas. Associe subjetiva com sujeito. Subjetiva, sujeito. A oração subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito em relação ao verbo da oração principal, certo? Lembre-se, estamos tratando das orações subordinadas, período composto por subordinação, certo? Eu tenho que ter duas orações e sempre eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. Tudo bem? Olha só, a oração subjetiva, a oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela vai acontecer em 3 casos, tá? Esse aqui é o primeiro caso. Observem como a equivalência torna esse entendimento bem mais simples. Olha só, quando eu digo, será fundamental a participação dele. Será fundamental a participação dele. Ó, qual é o sujeito da oração? Tá claro, não tá? A participação dele. Nós temos um período na ordem inversa. Colocando na ordem direta, a função do termo que está aí destacado é nítida, né? A função de sujeito, né? A participação dele será fundamental. Nós temos aqui um caso, um verbo de ligação, o verbo ser, conforme nós já explicamos nas aulas anteriores, tá? Então, a participação dele será fundamental. Fundamental é o predicativo do sujeito. Olha só, eu posso transformar esse termo, a participação dele, lembrando, na primeira oração nós temos um período simples novamente. E se eu transformar a participação dele em uma oração, olha como é que vai ficar. Será fundamental que ele participe. Olha só, então, se na frase de cima, no período de cima, a participação dele é sujeito, é óbvio que no período de baixo, que ele participe
também vai exercer a função de sujeito. Só que, no caso, observem como você tem um verbo agora, né, o participe, e você tem um conectivo, que é o que. Não esqueça, conjunção integrante, ela serve justamente para isso, para introduzir as orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Pronto, então esse é o primeiro caso das subjetivas. O outro caso das subjetivas é com o verbo na voz passiva. Tá? Existem dois tipos de voz passiva, você deve lembrar. Voz passiva sintética e voz passiva analítica. Esse caso do exemplo, nós temos uma voz passiva sintética. Notem o se, partícula passivadora, tá bom? Notou-se o nervosismo dos candidatos. Observem, notou-se o nervosismo dos candidatos. Qual é o sujeito dessa oração? É claro, né? Vamos passar a oração para a voz passiva analítica? Vai ficar como? O nervosismo dos candidatos foi notado. Né? Ó, aí você percebe a função de sujeito do termo que está em negrito. Né? O nervosismo dos candidatos foi notado. O se, lembrem-se, é a chamada partícula passivadora ou pronome passivador. Tá bom? E o que eu fiz no segundo período? Eu transformei o termo em uma oração. Ficou assim: notou-se que os candidatos estavam nervosos. Tá bom? Observem lá, já temos um verbo, né, já temos um conectivo, já temos um período composto, e eu posso perfeitamente dizer que a oração está funcionando como sujeito. O terceiro caso é com os verbos unipessoais, visualizem. Verbos unipessoais são verbos que só se conjugam em uma pessoa, o nome está dizendo, unipessoal. Exemplos de verbos unipessoais é o verbo acontecer, né? Não existe a forma eu aconteço, tu aconteces, nós acontecemos. Acontecer é um verbo que só se conjuga em só se conjuga em terceira pessoa. Aconteceu, aconteceram. Acontecerá, acontecerão. Né? O verbo acontecer, o verbo haver, né? São verbos unipessoais. Então, quando eu digo acontece que nós não estávamos preparados, ocorre que o dinheiro ainda não foi arrecadado. Observem que os termos, né, as orações aqui, tá? É como se eu dissesse na primeira oração, acontece o nosso despreparo. Né? O nosso despreparo acontece. Ó, então, acontece que nós não estávamos preparados. Você tem uma oração subjetiva. Os verbos unipessoais, atenção, os verbos unipessoais, eles normalmente vêm com o sujeito depois. Então, você diz assim, aconteceu o imprevisto. Né? Qual é o sujeito? O imprevisto. O imprevisto aconteceu. Tá? Ocorreu a demissão dele. Né? A demissão dele ocorreu, a demissão dele é o sujeito. Observe como eu posso transformar esse termo em um sujeito. Ocorreu que ele foi demitido, certo? Então, você tem aí uma oração subjetiva. Em três casos, não esqueçam, com verbo de ligação, com verbo na voz passiva e com verbos unipessoais, tá? No caso das orações subjetivas, tá bom? A outra oração que nós vamos lembrar é a oração objetiva direta. Muito fácil de ser identificada. É só você pegar a estruturação da oração, a relação entre o verbo e o seu complemento. Quando se diz, observem um exemplo, nós estávamos esperando a sua colaboração. Nitidamente, a sua colaboração está completando o sentido do verbo, não é isso? Quem espera, espera algo. Nós estávamos esperando o quê? A sua colaboração. Qual é a função desse termo? Objeto direto, completando o sentido de esperando, que é um verbo transitivo direto. Não é isso? Nós vimos isso na nossa aula de predicação verbal. A classificação dos verbos em relação, de acordo com o complemento que elas apresentam. Não é isso? Então, olha só. Nós estávamos esperando que você colaborasse. Olha, nós estávamos esperando que você colaborasse. Observem como a sua colaboração agora se transforma em uma oração e aí você tem uma oração objetiva direta. Arthur, como eu faço para não confundir com uma oração subjetiva? Muito simples. Basta observar que na oração principal, que é essa primeira oração, notem que o sujeito está expresso nela, que é o nós, né? Então, se o sujeito está na oração principal, a oração subordinada não pode ser o sujeito, certo? Porque a oração subjetiva,
né, quando você tem uma oração subjetiva, na oração principal não aparece o sujeito, porque o sujeito é a oração subordinada, certo? Então, se você visualiza o sujeito, como está nesse caso aqui, nós, você pode dizer que a oração não é subjetiva. Ela sim, uma oração objetiva direta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Agora vamos falar das objetivas indiretas na mesma linha, tá? A diferença é que agora você vai ter um verbo transitivo indireto. Vejamos o exemplo. Desconfiaram da capacidade do líder. Olha só, desconfiaram, o sujeito nesse caso é um sujeito indeterminado, né? O verbo está na terceira pessoa do plural. Desconfiaram, né? Não se sabe quem, há uma indeterminação do sujeito. Mas o verbo é muito claro, notem. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa, não é isso? Desconfiaram de quê? Vem a pergunta e a resposta da capacidade do líder só pode ser o objeto indireto, tá bom? Objeto indireto. E que no segundo período foi transformado numa oração. Visualizem. Desconfiaram de que o líder fosse incapaz. Aqui é preciso chamar a atenção para o fato de que na linguagem do dia a dia, essas preposições, elas normalmente são subtraídas, né? São suprimidas. É muito comum se dizer, desconfiaram que, né? Eu gostaria que você me ouvisse, eu gostaria que. Do ponto de vista gramatical, da linguagem formal, a preposição é obrigatória, já que o verbo exige a preposição. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa, quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Então, atentar para isso. Desconfiaram de que o líder fosse capaz. Uma das marcas da oração objetiva indireta é justamente a ocorrência da preposição. Tudo bem? A outra oração é a oração completiva nominal, e para isso a gente vai relembrar rapidamente o complemento nominal, que é aquele termo que está completando o sentido não mais de um verbo, claro, né? Mas sim de um nome. E esse nome pode ser o quê? Vamos lembrar comigo? Substantivo abstrato ou um adjetivo, né? Também pode ser um advérbio, mas é mais raro nas construções, é mais raro que venha o advérbio. Normalmente são substantivos abstratos, não se esqueçam, e adjetivos. Termos que exigem, né, um complemento, que vai ser o complemento do nome, complemento nominal. Olha só a primeira oração aqui. Tenho esperança da sua compreensão. Tenho esperança da sua compreensão. Notem, esperança é um substantivo abstrato, né? O sujeito é o sujeito desinencial eu. Eu tenho esperança. Sintaticamente, o termo esperança está funcionando como objeto direto do verbo ter, né? Mas só que quando se diz eu tenho esperança, vem uma pergunta, né? De quê? E aí vocês notem que o da sua compreensão está completando o sentido de um nome, certo? Se completa o sentido de um nome. Também outra característica importante, a completiva nominal vem antecedida de preposição. E aí você tem uma oração completiva nominal no segundo período. Tenho esperança de que você me compreenda. A equivalência deixa muito clara, né? Por que a oração é uma oração completiva nominal? Observem, o termo da sua compreensão, que é um complemento, se transformando numa oração. O período de cima é simples, o período de baixo é composto. A quarta é a predicativa, olha só. Predicativa, lembra do predicativo, né? E quando se diz, observe, o importante é a participação de todos. Notem que o termo o importante é o sujeito. Você tem um sujeito e você tem um verbo de ligação. A participação de todos só pode ser o quê? Quando você tem essa dupla aí, né? O sujeito e o verbo de ligação, obviamente, o que vem depois só pode ser o predicativo. É o que está acontecendo. O sujeito aqui é o importante. Notem como esse artigo antecedendo o adjetivo, ele está nominalizando, né? Está transformando o adjetivo em um substantivo, o importante. Verbo de ligação e a participação de todos como predicativo. O que vai acontecer? Quando eu transformo a oração, eu tenho uma oração predicativa. O importante é que
todos participem. A característica da oração predicativa, não esquece, ele vem sempre na oração principal com o verbo de ligação, tá bom? Aí vamos nos deparar agora com a oração, a última oração, que é a oração apositiva, né? Para lembrar da oração apositiva, basta lembrar do aposto, aquele termo que explica outro termo, né? Que enumera, que especifica. Nesse caso, visualizem, eu tenho assim, desejo só uma coisa, a sua felicidade. Então, a sua felicidade está exercendo uma função muito clara, ele está explicando, né, essa coisa aí, esse termo, né, esse substantivo, desejo só uma coisa, o quê? A sua felicidade. Tá? Observe como não está completando, né, está mais explicando. Uma característica da oração apositiva é o fato de geralmente vir antecedido por 2 pontos, tá bom? É só ficar atento. Então, desejo só uma coisa, a sua felicidade, lembrando que a oração aí, o período é simples, a oração é absoluta, e no período de baixo, sim, ele é composto, e aí eu estou diante de uma oração apositiva. Então, desejo só uma coisa, que você seja feliz, e a gente relembra o que funcionando como conjunção integrante, tá? Que introduz, normalmente é o que, pode vir o que ou se. O se também é uma condição integrante quando estiver introduzindo as orações substantivas, tá bom? Então, visualizamos aqui, relembremos. As orações substantivas são 6. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, certo? Todas elas introduzidas por conjunções integrantes e todas elas exercendo funções em relação ao verbo da oração principal, em relação à oração principal, tá bom? Agora façamos as nossas atividades para fixar esses conteúdos de hoje. Vamos lá. A primeira questão diz assim, aponte a alternativa que traz uma oração subjetiva, que a gente vai ter que encontrar a oração que funciona como sujeito. Olha só, a pesquisa revelou que os brasileiros se alimentam muito mal. Na primeira frase, observem o verbo, né? Quem revela, revela algo. A pesquisa revelou. O sujeito, lembre-se que a oração subjetiva é a oração que funciona como sujeito. E é o que eu falei para vocês que quando você encontra um sujeito na oração principal, a oração não pode ser subjetiva, porque a oração subjetiva, ela é o sujeito da oração principal. Então, na letra A não temos oração subjetiva, e sim uma oração objetiva direta, certo? Quem revela, revela algo. É muito importante que as pessoas se conscientizem desse problema. Ó, parece que aqui eu já tenho um verbo de ligação. O que é muito importante, né? Se a gente fizer a pergunta, a conscientização das pessoas em relação ao problema. Aqui eu tenho uma oração subjetiva. A conscientização das pessoas é muito importante. Notem como ele é o sujeito, tá? A letra C, o líder imaginava que todos fossem seguir suas ordens. Ó, de novo, o líder funcionando como sujeito. Quem imagina algo. Na letra D, as autoridades esperam que a população contribua com mais alimentos. E na letra E, algumas pessoas afirmaram que ele estava passando mal. Em todas as orações, com exceção da letra B, elas são objetivas diretas. A letra B é a única subjetiva. Tudo bem? Vamos para a segunda. Qual das alternativas traz uma oração objetiva direta? Essa é fácil, hein? É só identificar na oração principal um verbo transitivo direto. Vamos lá. Na letra A, descartemos. Por quê? Porque o verbo da letra A é um verbo de ligação. Na letra B, eu tenho um verbo transitivo direto, mas notem que esse se, ele está passivando a oração, né? Decidiu-se, aqui você está diante de outra oração subjetiva, a letra A e a letra B. Não se esperava que houvesse tanta reclamação, todos já sabiam que não haveria uma segunda chance e é bem melhor que as pessoas mantenham distância. Gente, agora, todas as orações, com exceção da letra D, né? Que é a opção correta, todas são subjetivas, a letra D é objetiva direta, tá bom? Todos já sabiam o que, olha só, o sujeito todos funcionando lá, né? E aí a oração como objeto direto. Vamos lá. A terceira questão diz assim, estou entrando no site da biblioteca, dizem que lá eles têm a vacina da Covid-19, não, da ignorância. A biblioteca, né, com todo o seu conhecimento, combatendo aí a ignorância.
Gente, olha só, a questão em relação ao primeiro quadrínio, dizem, é fácil, né? Dizem o quê? Né? Quem diz algo. Dizem o quê? Eu tenho oração objetiva direta, tá bom? A quarta questão, olha só, bem rapidinho aqui, vamos falar sobre as objetivas indiretas. Atenção, a objetiva indireta, ela tem preposição, né? Vamos lá. O ministro decidiu que as medidas serão prorrogadas. É muito estranho que eles não tenham vindo à aula. Os policiais desconfiaram de que eles estivessem mentindo mais uma vez. Algumas pessoas têm medo de que haja aumento dos preços e eles estavam convencidos de que venceriam a partida. Na letra C, D e E, todas estão introduzidas pela preposição, certo? Mas observem que é apenas na letra C que você tem um verbo. Quem desconfia, desconfia de. Na letra D, o substantivo é medo, é uma completiva nominal. E na letra E, convencidos é um adjetivo. Tá? A oração objetiva indireta completa o sentido do verbo. Então, quarta questão, letra C. Quinta questão, vamos lá. Em Deus encontro força, paz e a certeza. Atenção aqui, como está da linguagem coloquial, a preposição foi omitida. Em Deus encontro força, paz e a certeza de que nunca estou só. Né? Certeza, gente, é um substantivo abstrato. Isso nos encaminha para que oração? Fácil, né? Completiva nominal. É só observar a natureza do termo, né, que antecede a oração. Se for um verbo, objetiva direta. Se for completiva, né, é um nome. E a última questão, eu quero que vocês me digam qual é a completiva nominal, tá? Notem, na letra A, de que? Todos têm preposição. Na letra B, encontra as pessoas de que você tanto fala, não é essa aqui, porque esse que, atenção, é das quais você tanto fala, esse que é um pronome relativo. Na letra C, ficávamos com muito medo de que, medo é um substantivo abstrato, eles sempre desconfiaram de que não fôssemos competentes o suficiente. Quem desconfia, desconfia de. O meu medo é que nada de efetivo seja feito para ajudá-lo. Bom, qual a opção correta? Só a única completiva nominal é a letra C, tá bom? Porque, olha só, o substantivo medo, substantivo abstrato, tá bom? Então, esse foi o nosso recado de hoje. Relembramos aqui, as orações substantivas são 6. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. A gente se vê na próxima aula.